eu sempre parto do pressuposto que toda relação deu certo. Deu certo o tempo que tinha que dar. Então ela deu certo ali, você aprendeu, você vivenciou diversas coisas, mas ela teve que acabar por X, Y, Z motivos. E você precisa estar muito consciente desse processo. Relações, elas não precisam durar para sempre. Elas precisam ser boas enquanto elas duram. Olá, que bom ter você por aqui. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Ká. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Nina para facilitar. E você está no podcast Violeta, O podcast que vai te levar um abraço, um afago e às vezes um chacoalhão também. E o nosso episódio de hoje é sobre términos. Esse bate-papo é pra você que teve seu coração partido recentemente, tá sofrendo, mas não sabe como lidar com essa dor. Ou pra você que teve alguma amiga ou amigo que tem passado por isso, mas não sabe como ajudá-lo. Porque só quem passou por um término de relacionamento sabe como isso pode doer. Mas afinal, por que dói tanto? Dói muito, muito mesmo. Inclusive, passar por momentos como esse foi uma das coisas que me induziu a falar um pouquinho mais sobre relacionamentos aí e tal. Porque eu já passei por um término também muito dolorido e naquele momento parecia que não ia acabar mais. E hoje em dia, olhando pra trás, eu compreendo muito mais os motivos por doer tanto. A gente precisa pensar, quando a gente começa a olhar ali pra uma relação e você tá sentindo essa dor do término, o que é que você sente falta aí? Tem toda uma questão de construção social, de amor. Então, amor quando começa é pra sempre. Se não durou pra sempre, não era amor. Então, você começa a namorar, você vai noivar, você vai casar e isso é pra sempre. Então, tem toda uma expectativa, algumas regras sociais que a gente vai aprendendo. Tem a questão de ter planos com a pessoa, ter companhia da pessoa. Tem toda uma questão também das suas necessidades que foram criadas ao longo da sua vida. Então, por exemplo, se você teve uma situação de rejeição, sentir um término como uma rejeição de novo pode ser muito mais dolorido para você. Então, são várias questõezinhas que a gente precisa olhar do porquê tá doendo tanto. Qual que é o ponto em mim que mais pega, o pensamento que mais aparece ali, o sentimento? É o sentimento de abandono? É o sentimento de inadequação? É a raiva, né, por ter terminado, por não continuar? É se sentir perdido por não ter mais planos com a pessoa? O que é que mais aparece? Por aí a gente começa a identificar um pouquinho qual que é o motivo que dói tanto. Inclusive a questão biológica, né, Nina? Todos esses fatores, eles andam juntos, né? É importante nós fazermos essa investigação sem olhar se foi isso ou aquilo. Na grande maioria das vezes é isso e aquilo também. E pegando esse fator biológico, que é muito importante, é uma dor que dói. Dói de verdade. Porque é aquele buraco que fica no peito por conta de como o nosso cérebro processa todo esse momento, né? Tem ali aquela pessoa, por bem ou por mal, seja uma relação boa ou não sendo boa, que te fornecia algo, né? E todas as nossas vivências, elas são bastante químicas. Então, conforme eu tô com aquela pessoa, eu vou sentindo uma série de experiências que vão ativando áreas do meu cérebro, que vão disparando ali hormônios que me causam prazer, como, por exemplo, dopamina. E no momento que eu não tenho mais aquela fonte de todos esses recursos ali, o nosso cérebro vivencia como um processo de fato de perda. É um luto. Inclusive, tem uma pesquisa feita numa universidade dos Estados Unidos com algumas pessoas que terminaram ali recentemente, homens e mulheres, que terminaram dentro de 6 meses, mais ou menos, identificaram através de uma ressonância magnética que ao ver fotos do ex, ter contato com alguns objetos ali, essa pessoa tinha regiões ali do cérebro dela ativada, regiões essas que compactuam as mesmas regiões de processamento de dor. Ou seja, aquele mesmo lugar que processa a dor física também processa essa dor emocional. Então, literalmente, dói. Dói. Quando você tá ali olhando foto do ex, procurando ou relembrando tudo que você passou, aquilo literalmente dói. E seguir aí acompanhando, então, ex na rede social é uma forma de maltrato. É uma forma de você colocar o dedo na ferida e ficar ali torcendo, porque como na pesquisa foi apresentado coisas desse relacionamento anterior para a pessoa e aquela área do cérebro ativou, é como se consecutivamente, insistentemente, você ficasse reproduzindo esse experimento que foi feito na pesquisa. E aí é importante até a gente comparar, né? Antigamente as pessoas terminavam e tinha um custo muito alto para ir atrás uma da outra. Então, eu tinha que ir num orelhão para ligar para a pessoa, eu tinha que ir até a casa da pessoa. Hoje em dia, não. Com as redes sociais, você acompanha a pessoa 24 horas. Você sabe onde ela tá comendo, com quem ela tá, se ela saiu fim de semana, se ela não saiu, se ela já tá namorando, se não tá. E aí você fica ali alimentando várias coisas.
Inclusive, a partir disso, a gente pode alimentar algumas pequenas necessidades. Então, se a minha necessidade é ser visto, então eu comento ali um direct do Instagram da pessoa, e aí a pessoa curte, a pessoa responde, olha como eu fui validado ali. Então, eu continuo alimentando alguns vínculos e algumas necessidades. Eu sempre imagino um Tetris, sabe? É uma necessidade, é a fome e a vontade de comer. São duas pecinhas que se encaixam, igual o Tetris ali. Então, se você tem a necessidade de ser visto, de não ser esquecido, por exemplo, você ficar ali relembrando a pessoa de que você tá ali e a pessoa te validando, isso só alimenta mais você continuar e continuar nesse ciclo, sem nunca quebrar esse vínculo, né? Uhum. Esse processo que vai acontecendo no nosso cérebro, Kai, ele é muito similar a um processo de abstinência, né? Eu tinha ali uma fonte de hormônios muito importantes e de repente eu não tenho mais esses hormônios e ainda tem uma área do meu cérebro sendo ativada com dor. Isso significa que toda essa movimentação de continuar tendo algum acesso àquilo que aquela pessoa me provinha, deixa uns sinais meio confusos, né? Porque quando a gente vai fazer um processo de desintoxicação por uso de substância, a gente precisa do distanciamento daquela substância. E se de pouquinho em pouquinho você ainda tá ali curtindo a foto, vendo onde ele tá, postando em direto no status e vocês vão lá e quebra o pau porque ele vai... Por que você tá falando isso? O que é isso? Daí foi pra mim? Você ainda tá, de algum modo, atendendo algum tipo de necessidade. Tá tendo uma função ali que só dificulta o seu processo de superação. E é muito complicado, porque às vezes temos uma pressão aí também pra que você, não pode bloquear, não pode excluir, porque você tem que ser madura. Você tem que manter a pessoa ali. Você tem que continuar se torturando, vendo tudo, se comparando, sofrendo, vendo ele com outra pessoa, vendo às vezes ele seguindo em frente, comparando o teu próprio processo de sofrimento por maturidade. Será que isso de fato é Não é nem maturidade? justo, né? E aí tem uma questão que quando as pessoas começam a querer voltar, sentem saudade e tal, não necessariamente você tá voltando para aquela relação, porque aquela relação tem muita coisa boa, tem coisas maravilhosas ali, mas é sim para evitar essa dor, né? Porque dói realmente, então a gente começa a tentar se esquivar dessa dor, e não necessariamente porque tem algo bom ali. E às vezes a relação era ruim, mas tinha uma migalhinha de coisa que pra mim ainda era suficiente, me era interessante, né? Vem até aquela fala de que pra quem não tem nada, o pouco é muito. Então, se eu tenho muitas faltas, se eu sou uma pessoa que me sinto muito sozinha, e aquele relacionamento ainda era minha única companhia, a única pessoa com quem eu ainda ia num barzinho, num restaurante, tudo bem que às vezes a gente chega então desse restaurante, desse barzinho, tem uma briga, né? Desrespeito, não confio, a pessoa me traía. Não tinha uma relação legal, mas ainda era com ela que eu tinha esse pouquinho. E na hora que ela não tá aqui, eu fico com a sensação de que eu não tenho mais nada. Então dá aquela dúvida, né? Será que eu deveria ter insistido mais? Se eu tô sentindo falta, será que é porque a relação era boa? Então isso significa que eu deveria voltar? Não. É natural sentir saudade, é natural ficar triste, é natural se sentir perdida. Mas o caminho não é voltar pra tentar ter de novo aquela fonte, ter aquela pessoa ali, porque às vezes a relação de fato não fazia mais sentido, né? A saudade faz muito sentido, inclusive olhando pelo estado da abstinência, né? Uma pessoa que tá em abstinência química ali, ela quer mais daquele químico ali, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí, quando ela deixa de ter, ela vai ter um pico ali de sentir falta, de querer muito aquilo, então tentar entrar em contato de qualquer forma, olhar tudo, não sair do WhatsApp pra ver se a pessoa tá online. Esse então pico chega a ser autodestrutivo, né, cara? Você entra ali numa intensidade tão grande de alívio da dor, de tentar suprir aquela falta, aquela necessidade que parece que não tem mais uma razão operando ali, né? Só a necessidade. E talvez alguém que esteja ouvindo pergunte assim, poxa, mas como que eu paro de olhar? Porque às vezes parece incontrolável, dá muita vontade de ir lá. Você não precisa fazer esse processo todo de uma vez, assim como é com dependência química, por exemplo, a gente vai retirando isso aos poucos, né? Então, tenta ir parando aos pouquinhos, para de olhar uma das redes sociais, se você conseguir deixar em todas bloqueadas e cortar contatos totalmente, melhor. Mas se você não conseguir, e se você não souber lidar com ter a pessoa ali em todas as redes sociais, tenta ir se distanciando disso aos poucos, porque, de fato, pra abstinência passar, ela precisa deixar de ser uma necessidade, né? Essa química aí precisa deixar de ser uma necessidade Tem uma sua. desintoxicação mesmo, né? Exatamente. E outro ponto importante aí dentro desses passinhos pequenininhos de afastamento é nós entendermos qual a necessidade que está sendo
a nossa falta principal. Então, às vezes você não tá com saudade do seu ex, você tá com saudade de ter uma companhia. Às vezes você não tá com saudade do seu ex, da sua ex, você tá com saudade de ter uma troca, uma conversa legal. Então, você não precisa necessariamente encontrar essa solução nessa pessoa. Sim, de ter planos, às vezes, com essa pessoa, né? Ter sonhos de novo. Então, putz, meus sonhos estão todos destruídos, pelo menos quando eu tô perto dessa pessoa, eu ainda lembro que eu tenho sonhos, de que eu tenho planos e tudo mais. Então, você pode reconstruir tudo isso, né? Uhum. E eu queria, dentro desse tópico, também fazer um adendo bastante importante para os relacionamentos abusivos, né? O relacionamento abusivo, ele costuma ser um relacionamento que ele vai aos poucos te tirando de coisas da sua vida. Ele vai te distanciando de projetos, de sonhos, de amizades. Então, até em relacionamentos que são muito ruins, muito destrutivos, por essa sensação de não ter mais no que se ancorar, no que se apoiar, no momento em que você não está com aquela pessoa, ainda assim você pode tentar ou achar que deveria estar naquela relação. Mas é muito importante você se conectar aí com os motivos da tua partida, se conectar com o que de fato era aquela relação, porque nosso cérebro também tem uma tendência a ficar mandando fotos, né? Ele manda só um recorte, só uns flashzinhos de um momento que era bom. E a gente sabe que o ciclo do abuso, ele tá muito aí em momentos de calmaria e momentos de tempestade. Perdão, flores, carinho e depois grosserias, maus tratos, controle. Então é muito importante você não se apegar nessas memórias de ai, tinha aquele momento que era bom. Lembre do porquê terminou. Sim, inclusive lembrar o porquê você permanecia nessa relação, né? Porque dentro de uma necessidade nossa, às vezes a gente tá se mantendo em um relacionamento e aí quem olha de fora fala assim, nossa, mas você só tem coisa ruim, por que você ainda gosta dele? Nossa, mas ele só te fez mal, por que você lembra? Nossa, olha como você é trouxa, né? Então, ninguém quer fazer o papel de trouxa. E às vezes a gente vai, inclusive, perdendo a conexão com as pessoas da nossa vida, porque a gente não reconhece a necessidade que a gente tem naquela relação e que tá sendo suprida ainda. A relação tá toda cagada, então ninguém quer mais você naquele relacionamento e você continua ali sem identificar por que você continua, o que te faz partir, sem até mesmo vínculos com outras pessoas. Então, você vai cortando contato. E nós temos necessidade de conexão, né? E justamente por ter a necessidade de conexão, quando eu perco uma conexão que espera-se que, né, por via de regra, tenha sido uma conexão bastante vinculada, bastante íntima, é uma perda muito significativa. E se eu não tenho outras conexões, a tendência de eu querer entrar naquela relação a todo custo só pra sentir que eu tenho uma conexão, ela é muito real. Isso é uma necessidade básica humana, nós precisamos nos sentirmos conectados. E dentro dessa busca de conexão ainda, pode ser um dos fatores para aquelas famosas recaídas, né? Então, às vezes eu tô lá, voltando, cedendo, porque eu não tenho outras conexões, porque eu preciso me conectar com alguém, e aí eu fico ali, sempre voltando. É importante que a gente identifique tão bem por que a gente tem essas recaídas, o que me motiva a ir embora e o que me motiva a ficar voltando e voltando lá. Às vezes, um relacionamento termina quando todas as possibilidades dele terminou. Ali, você foi esgotando todas as possibilidades. Tentou, e aí chega uma hora que a balança começa a pender mais pro lado dolorido. Mas não que as coisas boas deixaram de existir. E aí essas recaídas podem acontecer sendo motivada por isso. Se você não tem outras conexões, isso não significa você ir lá, se jogar em um novo relacionamento. Não é por aí. Mas o fator de você ter contatos, você ter pessoas de confiança, pessoas que vão estar inseridas na sua vida no longo prazo, sejam amizades, sejam a sua família, isso é muito importante também. Então você que tá ouvindo a gente, se você tá passando por esse momento de dor, entenda que faz sentido doer mesmo. Olha o tanto de fatores que estão acontecendo nesse momento. Então, o que nós falamos no começo, uma questão biológica, uma questão da minha história de vida, da expectativa que eu tinha naquela relação, às vezes um sentimento de falha, de frustração, porque eu acho, sei lá, meu tempo foi perdido e agora aquela pessoa não tá mais aqui, eu não deveria ter insistido, pode vir culpa. Então, é uma carga muito grande que talvez te dê a sensação de que essa dor não vai passar nunca. E eu acho que isso é a parte mais desesperadora, né? Porque às vezes a gente entra naquela pressa, porque ninguém gosta de ficar sofrendo, e aí você tá ali triste, tá mal, os dias pesam, as coisas que antes eram fáceis de ser feitas vão ficando difíceis, o trabalhar não vai estar do mesmo jeito, às vezes o seu apetite pode não estar do mesmo jeito, e você fica ali. Isso não vai passar nunca? Será que eu vou sentir essa dor para sempre? Mas é muito importante entendermos que esse é um processo que precisa acontecer e que nenhuma dor dura para sempre.
embora agora pareça que não vá passar, existem meios, formas, caminho de amenizar essas dores, né? Isso que a Ká colocou aí das recaídas, inclusive, são passos dentro dessa questão da superação, quando você começa a entender o que tá te mantendo ali. E às vezes, por não entender e simplesmente continuar indo atrás daquela pessoa, indo atrás do que ela representava pra você, essa sensação do isso não vai passar pode ser intensificada. Esse sofrimento ele pode ter uma durabilidade maior, porque toda hora eu fico revivendo um término. Porque eu tenho uma recaída e às vezes eu acho que agora talvez a gente retome. E aí daqui a pouco eu lembro de novo porque aquilo não poderia funcionar, porque poderia dar errado. Aí eu volto na outra estaca, sofro tudo de novo. Aí eu tenho uma outra recaída, e eu sofro tudo de novo. Isso vai virando um ciclo e vai prolongando o sofrimento. E eu sempre faço uma comparação dessa sensação de não vai passar, quando que vai passar, com o estar perdido no mar. Então, às vezes você tá ali se afogando, você não enxerga a ilha, você não enxerga a boia, e aí você precisa parar um pouquinho, começar a boiar um pouco, procurar as boias que estão à sua volta, procurar no que se apoiar, procurar ilhas para se nortear, porque elas existem, elas estão aí, às vezes a gente não tá vendo, não tá conseguindo enxergar. Às vezes tá uma tempestade ainda acontecendo, sabe? Mas a gente, se tiver paciência, com calma e olhar essas ilhas, a gente consegue se nortear novamente. E esse é o processo, né? Passa, eu não tenho dúvidas de que passa, eu sempre falo isso. E como eu falei no começo, eu já passei por um término muito dolorido e eu já pensei, putz, será que isso nunca vai passar? E passa, realmente passa. Eu tô aqui, né, prova viva, você consegue ser amada novamente, você pode ser feliz novamente, enfim, muitas situações ali que você imagina até mesmo no momento do término que você não vai vivenciar mais, você passa a vivenciar de novo, inclusive seus sonhos, seus planos, e aí vem, como que eu começo a reconstruir minha vida, né? Sim, essa questão do término como uma vivência pessoal, também já tive uma e eu arrisco dizer que foi uma das maiores dores que eu já senti até hoje, porque de fato, essa descrição que você trouxe de estar perdido no mar, nossa, eu sentia e era cada caldo que eu levava dessas ondas, porque assim, eu me sentia afundando de fato nesse mar. E aí, buscando essas ilhas, buscando essas boias, a gente tem que entender que tem coisas que vão ser muito particulares, que você vai precisar de uma dose bem legal aí de autoconhecimento, de ver coisas que são importantes para você, para se conectar, mas de modo geral tem coisas que são comuns a todos nós. E começando por uma parte que eu acho que é uma das mais nocivas que acontecem, é que nós ficamos, ao mesmo tempo, tentando lidar com o nosso processo e acompanhando o processo do outro. E às vezes entramos naquela, mas nossa, ele tá bem, eu ouvi falar nele, ele tá indo pras festas, ele tá saindo com os amigos, enquanto eu estou aqui morrendo de chorar, ele tá seguindo a vida em frente. Nossa, mas ele tá bem e eu tô aqui desse jeito, né? E fica ali estralando chicotinho nas costas. E uma dessas principais boias, eu acho que a primeira que a gente precisa se ancorar é em olhar mais pra si, focar mais em cuidar de si, em recolher os seus caquinhos e se reestruturar e menos em superar aquela pessoa em específico, mas cuidar mais dessa pessoa que tá aqui, que é a pessoa que vai continuar com você até o fim. Sim, total. E tem uma super comparação ali com as novas relações dessa pessoa também, né? Se você fica sempre verificando, putz, por que ele tá fazendo isso com a nova namorada dele? Por que tá viajando? Por que deu uma aliança? Por que já casou? O meu sonho sempre foi casar. Putz, por que ele não procurou um apartamento pra gente morar junto e com fulano procurou? E começa uma série de comparações ali que podem acabar com a sua autoestima, que pode acabar até mesmo com seus planos. Você começa a revisar ali quais planos seu que valem, que não valem, né? Então, dentro desse processo de olhar pra vida do outro, não dá pra gente saber por que X, Y, Z ele tá fazendo com ela. E até sabendo, às vezes não muda nada, né? Caso você souber, tipo, ele tá fazendo isso porque X. O que muda dentro da sua dor e do seu processo, né? Exatamente. E pode até ser pior, né? Porque a partir do momento que você sabe o porquê tá fazendo, sei lá, porque a outra pessoa que tá com ele exige dele. Putz, por que eu não exigi dele? Então você começa ali até uma questão de cobrança, de culpa. Por que eu não fiz isso? Onde foi que eu errei? E é um jeito de continuar lá ativando a areazinha de dor do cérebro. Lembra dela? Você tá ainda muito preso naquele estímulo, naquela pessoa. Tira um pouco dessa concentração, dessa dedicação da vida do outro.
foca mais aqui. Inclusive, nesse processo de olhar se a pessoa já superou, o que ela tá fazendo, se ela tá realizando planos e sonhos com o outro. É importante enfatizar que quando a gente termina uma relação, não significa que os seus planos e os seus sonhos morreram. Se você tem sonho de casar, de ter uma aliança, de ter uma noite romântica, de ter filhos, enfim, de só viajar o mundo com alguém, se você tem esses planos não morreram. Né? Todos eles ainda estão vivos, eles podem acontecer, eles são super factuais, tem milhares de pessoas, eu sei que a gente sabe disso racionalmente, mas dói pensar que eu vou ter que me relacionar com outra pessoa, que eu vou ter um desgaste ali de conhecer tudo de novo, mas todos esses sonhos continuam aí, resgate eles, inclusive para você realizar só aqueles planos que estão na gaveta, aquele sonho, projeto e tal, que tá lá, tá encostadinho e você nunca teve coragem de tocar, que tal pegar agora? Até porque são seus sonhos, né? Os seus projetos. E às vezes a gente tem aquela ideia também cultural aí da alma gêmea, da tampa da panela, metade da laranja. Gente, isso não existe. O que existe são pessoas dispostas a fazer uma relação funcionar. O que existe são relações que funcionam por um tempo e às vezes elas param de funcionar porque nós mudamos no meio do caminho. Enquanto fez sentido. Enquanto deixou de fazer sentido, às vezes é uma relação que precisa se encerrar. Mas o que é seu, que é os seus sonhos, os seus projetos, ainda podem ser feitos. E isso que a Ká falou é importantíssimo, às vezes a gente acaba negligenciando alguns sonhos que são mais pessoais nossos por conta do relacionamento, né? O tal do projeto na gaveta. E usar essa energia toda que ficou aí, toda essa coisa que você colocava no outro, trazer pra si, investir nessas coisas que te fazem bem, pode ser muito potente. Até no que a Ká falou também de resgate da autoestima, né? Que às vezes tá fragilizada. E a ideia também, né? Você falou sobre acabar e olhar se deu certo, se não deu. Eu sempre parto do pressuposto que toda relação deu certo. Deu certo o tempo que tinha que dar. Então ela deu certo ali, você aprendeu, você vivenciou diversas coisas, mas ela teve que acabar por X, Y, Z motivos. E você precisa estar muito consciente desse processo. Relações, elas não precisam durar para sempre. Elas precisam ser boas enquanto elas duram. E isso que a gente precisa ter. Como que eu levo essa relação? Para onde eu levo essa relação? Como que ela se conecta com os meus planos, com os meus sonhos, com aquilo que eu quero para minha vida? Porque não basta ter uma relação porque para mim é importante ter uma relação. Mas se aquela relação não tem nada a ver com os meus sonhos, a pessoa quer, sei lá, sair do país e eu quero viver no interior, perto dos meus pais, sabe? É totalmente desconexo com aquilo que eu quero. E na hora da dor a gente acaba nem colocando isso na balança, né? Que eu tô com saudade dele, eu foco nisso, foco nas boas memórias, sem me atentar que talvez nem faria mais sentido dentro do que eu quero pra minha vida. Sim, aí a gente volta pro foco em si. Focar menos no processo do outro, mais em si, né? Ter atitudes de autocuidado, ter outras relações, não significa relações amorosas, mas ter outros vínculos, se fortalecer com a sua família, com seus amigos, né? Então, tudo isso passa por pontos muito importantes aí. Esse fato dos amigos eu acho que é um dos mais importantes, até porque é uma coisa que aperta muito num término de relacionamento, é o sentimento de solidão, né? Então essas conexões são bastante importantes. E outro ponto que é muito valioso de você ter a consciência é a importância da paciência. Porque, como eu disse aí um pouquinho antes, ninguém quer sofrer. Você tá sofrendo mesmo. Tá doendo mesmo, mas você precisa dar espaço pra você sentir o que você tá sentindo. Emoções têm função. Essa tristeza tá te sinalizando algo, tá te sinalizando para necessidades. E você precisa dar o tempo do próprio processo acontecer. Ter apoio de quem você puder ter. Chorar o quanto você precisar chorar. Ao passo em que você vai se reconectando com essas coisas que são valiosas, que são valorosas pra você. E dentro disso da paciência ainda, precisa ter uma certa tolerância ali à frustração, né? Porque você vai se frustrar. Você vai se frustrar por aqueles planos não terem sido realizados. Você vai se frustrar de precisar criar uma nova rotina. Inclusive, essa é mais uma dica, né? Crie realmente uma nova rotina. Mas você vai precisar ser tolerante à frustração aí. E nesse processo de criar uma nova rotina, não basta só colocar a pessoa ali no lugar. Tipo, o que é que tá faltando? Tá faltando carinho, então eu vou ter carinho de outra pessoa. Não é só partir pra esse lado. Mas assim, cria uma nova rotina de fato. Então, final de semana, né? Eu recebi essa perguntinha esses dias lá no direct do Instagram, de final de semana é mais difícil, porque depois ali do término, porque eu tô sem a pessoa e tal. Imagina, se eu tinha uma rotina de sábado de manhã, acordar, estar com essa pessoa e tomar café da manhã junto, que tal sábado de manhã, agora a sua nova rotina fazer aquele curso que tava lá na gaveta, que faz tempo que você tava querendo e tava adiando,
né? Então, crie uma nova rotina. Faça coisas que sejam prazerosas, que sejam construtivas, que estejam conectadas com aquilo que você quer. Porque isso vai te fortalecer nesses momentos de dor. Inclusive, dá vazão para esse sentimento, né? Porque mesmo colocando uma nova rotina, às vezes vai apertar, vai bater uma saudadezinha, putz, sábado à noite, era a hora que a gente estaria junto. Vai bater ali uma dorzinha. Faz parte, mas né? exatamente, mas lidar com isso também, entender por que tá vindo e colocar outras coisas que sejam prazerosas, ver aquele filme que você não veria com a pessoa, comer aquele doce que, sei lá, você não faria, ir em um restaurante novo, tudo isso pode ir te agregando e amenizando todo esse processo. E somada essa questão da paciência com a criação de uma nova rotina, tem uma dica que eu gosto muito de dar para pessoas que já atendi, que estão passando por situações assim. É mais do que ir um dia por vez, é ir uma hora por vez. Porque uma coisa que eu vejo muito acontecer é no momento que você, sei lá, dormiu. Aí na hora que você acorda e você entra em contato com a realidade, você fala, nossa, mais um dia que vai doer tanto. E às vezes a gente fica numa angústia de tipo, nossa, mais um dia. Mais um dia inteiro de sensações difíceis de serem sentidas. E aí eu gosto de fazer esse combinadinho de você se concentrar em hora por hora. De eu não preciso, eu tenho que ficar bem. Tenho que acordar já falando, eu vou ficar bem. Não. Qual é a minha primeira meta do dia? Vai ser levantar dessa cama e abrir a janela. A segunda meta do meu dia vai ser tomar um café gostoso com uma coisa que eu gosto, percebendo ali como que aquele momento comigo é gostoso. E aí você vai colocando coisas na sua rotina que vão ajudando a potencializar essas ações de hora em hora. Porque a ideia é, na metade do dia você tá melhor do que quando ele começou. No final do dia você tá melhor do que ele tava na metade. E aí no dia seguinte talvez você acorde com o coração em pedacinhos de novo. Aí você faz tudo de novo. E de dia em dia, de semana em semana, de mês em mês, você vai ficando mais conectada com coisas que são importantes. E essa dor vai amenizando também. Sim, as pessoas que passam comigo até brincam, né? A gente tem essas piadinhas internas e até falam assim, nossa, é tipo Alcoólicos Anônimos, né? E aqui é até mais, né? É 1 hora por vez, não é nem um dia de cada vez. Estou há há 2 horas sem mandar mensagem pro ex. Sem entrar nas redes sociais e ver se ele tá online. Então, vai aí de pouquinho em pouquinho, vai se desintoxicando, vai criando uma nova rotina, todo esse cuidado e vocês vão conseguir. E aí, já pra você ficar aí um tempo longe das redes sociais, sem procurar, pode até pensar, vir a memória dessa pessoa, vir uma angustinha, mas você começar a lidar com esse término, vem as indicações. Vou indicar um filme que eu gosto muito, que é Alguém Especial. Esse filme é lindíssimo para um momento de término. Você vai ficar lá 2 horas afastadinha do celular, assistindo esse filme, lidando com a dor, que é algo que a gente precisa lidar nesses momentos. E vai se conectar aí com várias coisas importantes para você, tenho certeza. E você, Nina, tem alguma indicação aí? Eu amo esse filme, principalmente por causa da atriz. Ela é uma das minhas atrizes também, favoritas. E ele é muito gostoso de se assistir, né, cara? Ele traz uma mensagem importante, mas de uma forma bem leve. Ele é agradável, você vai dar umas risadas, você vai chorar, você vai se identificar. É bem legal mesmo. E a indicação que eu tenho pra hoje, Cá, é uma coletânea de uma autora chamada Isabela, que são 3 livros, eles são complementares uns aos outros. São leituras super agradáveis de fazer. Então, ele, assim como o filme, vai fazer você se identificar, revisar alguns pontos ali da sua história, mas ao mesmo tempo ele é aquela leitura gostosinha, sabe? Que você vai lendo, distraindo, dando umas risadinhas e flui. O primeiro livro é o Não Se Apega, Não. O segundo é o Não Se Iluda, Não. E o terceiro é o Não Se Humilha, Não. Eles têm os nomezinhos parecidos porque eles são complementares da mesma autora, mas nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo, na descrição da plataforma de streams também. E vale a pena conferir tanto o filme quanto os livros, porque assim, se você colocar em prática as coisas que nós falamos aqui, consumir esses materiais, boa parte aí dessa dor, desse sofrimento já vai ter um direcionamento, um rumo. É uma boiazinha aí dentro desse rio, desse mar aí de dificuldades, de sofrimento, enfim. Isso aí. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Siga a gente lá no Instagram, o meu é @psicologacarinalima. O meu é @psicologiaarievilo. Compartilha com quem pode estar precisando desse episódio. Caso você não saiba, né? Compartilha lá no Instagram, nos stories. Vai que alguém tá passando por isso e nem sabe. Fica a dica. Fica a dica. Mas agradeço a companhia de vocês até aqui. Muito obrigada. Até mais. Tchau, Beijo, tchau. Tchau.